O medo. Olha que assunto interessante, fundamental. O medo. Medo é um sentimento primário, é um sentimento que nos dirige e que aparentemente tem várias facetas. Medo do escuro, medo de fracassar, medo de altura. O pânico, que é a cronificação do medo, a subjetivação, quando ele já não tem praticamente uma causa específica, concreta, mas ele se cronifica, ele se subjetiva, ele se torna até imaginário, porque prevê e se defronta e se paralisa com situações que não estão acontecendo na realidade objetiva, apenas na mente da pessoa. O medo é um sentimento fundamental no autoconhecimento, fundamental para a evolução, já que ele paralisa, fundamental para viver. Precisamos entendê-lo, compreendê-lo e tratá-lo com a ajuda de ciência, com a ajuda do debate social e com a ajuda do tratamento espiritual. Porque é um sentimento tão forte que evidentemente atrai outras individualidades também regidas pelo medo, algumas delas até fomentadoras do medo para provocar a dominação, a manipulação. O que acontece não apenas de desencarnados para encarnados, mas também de encarnados para encarnados nas relações afetivas, conjugais, nas relações familiares, nas relações de trabalho, nas ruas. O medo tem sido sempre uma ferramenta de dominação, de acomodação, de paralisia. E nós precisamos estudar, tratar e enfrentar o medo. Aqui hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 32 a 34, nós vemos o medo da ressurreição. Diz o trecho: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, os atenienses, a partir da revelação de Paulo, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, que lhe atuava no Areópago, local das discussões principais de Atenas, uma mulher por nome Dâmaris e com eles outros. O medo de amar, o medo de morrer, a morte, é o medo por excelência. É aquele medo raiz, é aquele medo que está por trás de todos os medos. Tanto no seu aspecto de passado, quanto no seu aspecto de futuro. Porque uma parte da origem do medo vem, é claro, da nossa ancestralidade, da nossa natureza animal,
do instinto de sobrevivência, já que tudo que nos ameaça a vida gera medo. E o medo é uma ferramenta de evitar a morte. É devido ao medo que sabemos atravessar uma rua, que aprendemos a fazer todas as coisas perigosas. Mas há também um medo do futuro, um medo no seu caráter simbólico, não no aspecto real. Porque no simbolismo o medo representa transformação, representa a evolução, representa o futuro de todos nós, que é crescer, aprender, evoluir. Mas que a alma, toda a alma, tem algum aspecto inercial, acomodatício, que resiste e reage às mudanças. E por isso gera também uma fonte de medo. Superar o medo é abrir-se ao novo, abrir-se à transformação, propor-se à melhoria, buscar essa melhoria. Para isso, porém, é preciso uma grande ferramenta. O mundo supõe que a ferramenta que vence o medo é a coragem. Mas a coragem é só uma couraça, é uma máscara que se coloca na tentativa de negar o medo. Ao contrário disso, uma outra ferramenta vence o medo pela raiz. Porque a raiz do medo é a dúvida, é a insegurança, é a sensação de isolamento, a sensação de solidão, de fragilidade. Quando conquistamos a consciência da nossa força, que nós nunca estamos sós, e que tudo à nossa volta é justo e correto, nada é realmente ameaçador, quando conquistamos a fé, essa grande ferramenta de vitória sobre a morte, o medo se esvai. Claro que se trata de um processo, de uma conquista, ao contrário do que se pensava anteriormente, que era um dom de Deus, que havia pessoas que possuíam e outras que não possuíam fé. Não. A fé, especialmente a fé raciocinada, é um processo de aprendizado. Requer o entendimento das leis da vida, da ação de Deus, da lógica que preside tudo, como a lei de ação e reação, a lei de sintonia, a lei de atração. Todas elas capítulos da lei maior, a lei de amor. Essa é a caminhada, esse é o trajeto de conquista da fé. Essa é a ferramenta da vitória sobre o medo. Aprendamos, conquistemos, superemos a dúvida, fonte de tantas violências e tantas doenças, para aprender a viver em confiança, na certeza do bem, com a fé. Que assim seja para você e para mim. Fortaleçamos-nos a cada dia no estudo e na vivência concreta pela fé. Até a próxima!